Fala, meus queridos e minhas queridocas, esse vídeo é para você, suporte, que reclama que fazemos pouco aqui no canal. Então hoje vamos de AA, é isso. I'll be freezing again soon. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, a gente vai trazer hoje um videozinho de Ancient Apparition, tá? Sendo executado como suporte 5. Beleza? Escolhi um jogo aqui, não foi um dos jogos mais ideais, né, perfeitos, mas um jogo bem interessante aqui. Vamos lá? Como vocês já estão acostumados, vamos dar uma pequena olhadinha aqui no nosso Ancient Apparition. Então, vamos lá. Com relação aos atributos, a gente tem uma coisa muito interessante dele, pessoal, que é o alcance de ataque, tá? O ataque range é um dos maiores do jogo, se não me engano, perde apenas para o Tex, tá? Que tem 700. Então 675, esse é um dos pontos mais fortes desse herói na lane phase, tá? Com relação às skills, temos o stun, que você pode combar sendo auxiliado por um outro herói, né? E basicamente seria esses os pontos mais positivos dele, né? O ataque não é tão alto, o armor também não, mobilidade baixa, tá? Então, vamos lá. Aqui foi uma partida jogando, tinha alguns jogadores de nível um pouco mais alto, se não me engano acho que aqui era o Mason, Sekai aí brasileiro, aqui eu não lembro quem era não, mas jogadores de um pouco de nível mais alto aí, beleza? Vamos lá. Então, nesse início, galera, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que uma das coisas mais importantes com relação a esse herói é você manter um nuke constante, tá? E ter muito cuidado com relação ao seu posicionamento. Por quê? Como eu falei, o ataque range dele é muito alto, então é essencial que vocês consigam nucar sem serem nucados. Então vocês vão perceber que eu vou tentar o tempo inteiro tá atacando os heróis inimigos, mas não posso me colocar numa posição muito ruim, tá? Porque meu herói ele é um pouco mais frágil, beleza? Então vamos lá. Ele fez de AA com macaco, a gente até tem um combinho, um pouco de stun com relação ao bastão, mas a gente dificilmente se utiliza, né? Porque dificilmente ele vai fazer uso, ele vai pegar muitos pontos ali no bastão. Lembrando, pessoal, uma coisa importantíssima. O AA, ele tem uma forma de garantir magos, que é com a terceira skill. Então, se você faz lane com um herói que não é tão fácil de garantir, tipo Jug, WK às vezes, você pode garantir os magos com a sua terceira, tá? Não tem problema algum. Então o que eu falei, ó, eu fico trocando com os heróis, tento dar o máximo de dano ali possível, tenta sempre entrar nessa hora da torre quando você for trocar tapa, é interessantíssimo. E quando o Mars encosta, eu já recuo, porque eu imagino que possa vir uma jogada. Então como eu falei, ó, tento nucar o máximo ali, percebem? E fazendo isso, o nosso querido macaco não toma muita pressão do Rubik, beleza? Então eu já usei o Barrison. Tomei bastante dano nesse early game pro Rubi, que é uma trocação um pouquinho difícil pra gente. É basicamente isso daqui, ó. Nuca de longe, afasta, nuca de longe, afasta, o tempo inteiro, ó. Viu a chance de fazer um pullzinho, cancelei o deles, show de bola. Então, stack é ótimo, pessoal, porque esse pull no Small Camp é perfeito, tá? Porque ele é longe de ser contestado e ele mata a wave inteira. Então, ó. Fiz ali, tento atrapalhar um pouco do Rubik, acabou que ele errou, então foi excelente, pronto. Tirei uma wave de XP dos dois heróis. O impacto disso, pessoal, é gigantesco. Você tirar uma wave inteira, né? Como vocês sabem, um mago dá 69 de experiência e um melee 57, imagina aí, né? 3 melees e um mago a gente acabou tirando ali da equipe adversária. Faz uma diferença muito, muito grande nisso do jogo, tá, pessoal? Sempre falo para vocês, suporte que faz pull é um suporte sempre melhor. Você pode fazer vários, não tem problema. Eu prefiro que você erre o tempo do pull do que você deixe de fazer. Então aqui eles basicamente vieram me punir no pull, não tem problema, né? Foram gastos muitos recursos, tá? Uma kill que eu poderia ter me defendido se eu saísse um pouquinho antes, mas não tem problema, porque eles estão me punindo, mas o macaco, como vocês podem ver, está com uma vantagem aqui de level, né? O macaco está 4,5 e o Mars está 3,5, né? O Bic 3,5 e eu afastei da XP. Isso é uma coisa muito comum também nos jogos de nível mais alto, o suporte geralmente ele dá uma afastada, beleza? Então,
Avançando um pouco a questão lane phase, como eu falei, tenta dar vários ataques sem receber muito dano. Então, você tenta abusar um pouquinho do ataque em range do seu herói. Usei ali um bálsamo no macaco, né, para ajudar. Forçamos ali o deny. Então, LH ficou tranquilo, tá vendo? Ó, a gente estava contra o cara da Inverse, né? Então, ó, LH, ele conseguiu ter uma superioridade. A gente gastou pouco recurso. Na minha troca contra o Rubik, muito parecida também. Tuskar desceu, a gente ainda pegou um abatezinho e na wave de catapulta, show de bola. Aqui denei a Sentry para poder fazer o pull ali, né? Então vamos lá. Então, early game, pessoal, como vocês podem ver, ó, Necro estava muito bem na partida, ele era um dos heróis principais que eles teriam. O Macaco foi melhor ali do que o Mars por pouca coisa, mas teve uma vantagem ali de XP. E a gente tem um Lycan no time. Então, a gente já sobe para poder fazer plays com o Lycan, deixa o Macaco um pouco mais solto, porque ele vai amplificar o farm dele. Como vocês podem ver, ele tem 3 pontos. Na segunda skill ele vai fazer uma build mais farm. Então, por isso a gente libera ele um pouco e começa a rotacionar, né? Como vocês podem ver aí. Então, eu jogo junto com o Tuskar, a gente tem um alto potencial de kill, ó. Chegamos, achou o Rubik, pronto. Pegamos o abate, defendemos o Macaco, gank ali do Void Spirit, show de bola, 2 kills. Aqui acabamos congelando o Necro, né? Pronto. Então a gente respondeu a investida deles, a gente sabia, a gente tinha uma ward posicionada, né? Que a gente colocou lá atrás. A gente tinha uma ward aqui, a gente sabia da jogada deles. O Macaco se defendeu, ficou em cima da torre e aí a gente rotacionou, né? Como eu estava falando com vocês, a gente tem que deixar o Macaco um pouquinho mais solto e jogar com quem vai fazer as jogadas mesmo. Então, que seja Void Spirit, que seja Tuskar, são os heróis que a gente vai jogar junto. Aí, como eu falei, ó, a gente acaba sendo punido, o Mars sai vivo. Basicamente, tentei ajudar um pouco ali o Macaco, que ele estava tomando a investida do Mars e teve um TP, né? Não tem tanto problema, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba morrendo pra ajudar, né? Ó, Void Spirit pra cima do Necro. Tuskar já chega, tacou skill, show de bola. Então, mais um abate, ele era o herói, mostrar um patrimônio. Com mais patrimônio na partida, ele tomou 2 abates muito próximos um ao outro, então ele perde muito a produtividade dele. Lembrando que, como eu sempre digo, suporte, não só suporte, mas o DOTS tem que ser produtivo 100% do tempo. Então tá andando ali, pum, faz um stack, beleza? Segura uma runa, bota uma ward. Então você tá de bobeira, tenta produzir, ó. Eu tô pedindo pro Lycan fazer uma jogada porque eu vou ter ult. Acaba acertando ali, bem na pontinha, e mais uma kill no Necro. Então, como eu falei com vocês, o nosso foco era basicamente segurar um pouquinho o Necro, que ele seria o herói que ia dar trabalho pra gente. E aí a gente conseguiu pegar 3 abates. A partida começa a vir pra gente, né, sair do controle deles por conta disso. Teve um impacto muito, muito importante na partida desses abates do Necro. E aí, basicamente, eu me afasto aqui, pessoal, pelo seguinte. Eu me posicionei errado. Até isso vocês têm que pensar. Ó, em uma vez. O Macaco foi e eu tava junto. Teve o TP do Bane, ó, a gente tá posicionado errado. Por quê? Eu e o Macaco, a gente tá perto de 4 heróis, sendo que tem a Arena do Mars, o Bane aqui já tá dando TP, vai ter o Nightmare. Então o que eu vou fazer? Eu não vou sair vivo aqui, eu basicamente viro pra direita e vou em sentido contrário ao Macaco. Beleza? Vou morrer? Vou. Só que eu me afasto desse herói que é o meu HC e aí ele fica longe do perigo. Então, mesmo na morte, você pode produzir de uma forma mais... produzir de uma forma mais produtiva ficaria ótimo, né? De uma forma mais eficiente, entenderam? Então, mesmo na morte, você pode executar uma morte um pouquinho melhor do que o normal. Fiz o stack ali, como eu falei com vocês. Temos uma fight aqui no mid interessante, ó. A gente já starta, eu já ultei nessa fight, acabei errando ali o Necro. Achamos ali o Macaco, cortou-se a árvore, a gente tinha uma ward posicionada, pegamos ele e aí ficou show de bola, 2 abates. Lycan ultado, ele tem a visão do Necro ali, a gente vai pra cima e pronto. Mais um abate no Necro, 2/4, né? Um jogador de nível mais alto, mas ele acabou sendo muito punido, acho que cometeu alguns erros. A gente teve um pouco de mérito também, mas ele cometeu alguns erros mais graves, então a gente conseguiu voltar a partida. O Void Spirit voltou muito bem, pegou muitos abates ali também, a gente fez muitas jogadas e aí o jogo já está 16-5 em 14 minutos, né? Então
vai totalmente mudando o sentido da partida, né? Então vocês têm que ter aquele sense, né? Aquele sentir mesmo. Ó, mais uma jogada nossa aqui. Vocês têm que sentir a hora que você precisa sair da lane, a hora que você vai fazer um pull, a hora que você vai produzir. Ó, um bom ult ali, encaixou ali em 2, passou pelo Mars, passou pelo Bane também. Então o que eu acho que vocês têm que saber, pessoal? Eu fiz uma lane ali com o macaco. O macaco vai farmar. Se eu rotacionar, eu vou abrir mais espaço do que talvez defendendo ele, então eu vou sair. Por quê? O macaco pega mais experiência, não vai impactar muito no jogo dele, como vocês podem ver, ó, ele já tem um farm interessante, não está tão ruim. E eu começo a abrir espaço junto com o Tuskar. Por quê? O AA com o Tuskar tem um potencial de kill muito alto, com o Void Spirit mais ainda. Então a gente junta com esses heróis, começa a produzir pelo mapa, fazer várias jogadas, e aí a gente abre mais espaço do que se estivesse fazendo aquele famoso babysitting, né? Você acaba que, tipo assim, até tem aquela história da pessoa pensar o seguinte, mas acabou sendo por pouco aqui, né? Você pensa, meu HC tá sem espaço, então Arda defende ele e tal. Às vezes não. Se você ignora o seu HC e você vai pro outro lado do mapa, às vezes você consegue o espaço que você queria. Por quê? Porque você, ao invés de defender e tentar proteger ele 3 contra 3, 4 contra 4, você pressiona o outro lado, força a torre, força a TP e aí desafoga um pouco dele. Então nem sempre para abrir espaço para o seu HC, para você defender ele, você precisa ir na lane dele. Você pode pressionar as outras lanes e fazer com que o time adversário se sinta na obrigação mesmo, né, de responder às suas investidas ali. Então, ó, aqui eu estava fazendo Eus, mais um ult ali no Necro, dando ali do Tuskar para cima dele. Toda vez que eu ulto o Necro, ele tem uma forte chance de morrer, né? Que ele diminui a cura ali e tem muito dano no nosso time, né? Do Tuskar, do Void Spirit, e acabou sendo por pouquinho. A gente vai novamente fazer uma jogada, Tuskar passa a bola de neve, pegamos mais um abate. Como eu falei, né? A gente tem muito potencial de kill com esses heróis. Outro detalhe importante de AA, acabei me esquecendo. Todo herói que tem essas skills que dão visão, tipo AA, Venge, CM, você pode colocar essas centers e dar visão com a skill. Isso é muito bom, pessoal. Você não tem que fazer uso do galo, né? Para você dar visão nesse high ground. Isso é muito bom mesmo, eu adoro. Então, por exemplo, você vem aqui, né? Coloca a center aqui, você vê os dois lugares. Se você vem aqui, coloca a center. Isso é muito, muito bom. Eu adoro. Então, ó, play pra cima do Necro, ultizinho na cabeça dele, tá morto. Vamos ali pra cima do Bane também. A gente já tá dentro da base matando todo mundo. Então, basicamente aqui tá bem definida a partida. A gente teve 3 mortes, uma ali no bot que foi um pouco de vacilo. Não foi uma morte tão ruim, porque foi necessário muito recurso para me matar. No entanto, eu poderia ter evitado sim. Uma morte no top por mau posicionamento, que foi aquela da PA. Eu acho que mesmo na morte eu consegui produzir bem ali. E um outro abate que foi mais vacilo meu também. Então foram 3 mortes nesse jogo. Tá bem tranquilo, a gente conseguiu abrir bastante espaço, a gente já tem uma vantagem aqui de 12k. A partida foi muito bem encaminhada, né? E fechando o Eus, você tem um combo muito tranquilo que você pode fazer sozinho, que é dar a primeira skill da Eus, que a pessoa vai ficar congelada. E também você se defende de várias coisas. Você pode se defender de um APA, de um combo do Mars, cancelar um Necro. Olha o ult passando lá nele de novo, né? Então a gente puniu bastante. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado, principalmente pelo mid, P4 e pelo P5. Então as rotações minhas com o Void Spirit e com o Tuskar foram primordiais aí para o nosso sucesso, beleza? Então, partidinha rápida, eu quis trazer um jogo aqui de suporte 5 para vocês. Sei que tem pouco aqui no canal, então eu realmente vou me comprometer a trazer mais conteúdo de suporte. Eu sei que vocês me pediram aí bastante. Trouxe um suporte que não é dos mais famosos, dos mais escolhidos, mas é um suporte muito interessante também, por conta disso que eu falei com vocês. A lane phase dele, se você aprende a trabalhar à distância, é uma lane phase boa, não é uma lane phase tão ruim como as pessoas pensam, né? O AA não é dos melhores, né, dos heróis de rota, mas se você trabalhar bem, ele também não tem uma rota tão ruim não, tá? Então basicamente era isso. Então utilizem o ult de vocês de forma inteligente, com outros heróis para poder auxiliar vocês o dano, tá vendo? Ó, ultei junto do dano dos meus heróis ali e a gente mata.
Então, façam uso do ult com o auxílio de outros heróis, usem a segunda skill para poder dewardar, saibam o potencial que vocês têm na lane para poder garantir mago, para poder nucar, então entendam que vocês podem fazer isso é excelente, que vocês vão ter mais sucesso com esse herói aí, beleza? Então, ficamos por aqui. Para você que está assistindo até agora, o meu muito obrigado. Tá? Agradeço de verdade. Sei que muitos de vocês assistem os nossos vídeos até o final. Muito obrigado. E, como sempre, peço para vocês ajudarem o nosso canal, que vocês curtam, compartilhem, tá? E também comentem quais heróis vocês gostariam de ver, qual tipo de conteúdo vocês gostariam, se vocês querem ver lane phase de um herói específico, gameplay de um herói específico, se vocês querem ver um time profissional jogando, como eu também já trouxe aqui no canal. Então, esse feedback pra gente é muito, muito importante. Nossas redes sociais estarão todas aqui abaixo, tá? Para quem não conhece, pode conhecer que a gente tem um conteúdo bem bacana aí nas nossas outras redes, tá? Então, big beijo e até a próxima.